Strings e listas são muito parecidas apenas na consulta. Como assim, professor? Se você quiser apenas ler o que está dentro. Agora, para modificar na alteração, na atualização, na inserção, aí são totalmente diferentes. Por quê? Porque listas são mutáveis. Podemos inserir e remover que não vai dar problema. Já strings são imutáveis. Vamos ver aqui esse exemplo. Tem uma que é a string Ana. Veja que aqui não é uma operação de leitura, é uma operação de atribuição, é uma operação de modificação, de atualização. Se eu disser aqui A na posição 1 recebe M, ou seja, eu quero tirar o N e botar M, vai dar erro. Por quê? Porque strings são imutáveis. Agora, se eu tiver a lista Ana, agora sim vai dar certo, porque listas são mutáveis. Então, sai o N e entra o M numa boa. Vamos lá, apelidos. Nós já falamos sobre eles, né? Lembrando que apelido são nomes diferentes para a mesma pessoa. Então, se você ofende um, você ofende os dois, né? O que acontece com um, acontece com os dois. Então, veja que ela tem o mesmo conteúdo e o mesmo endereço. Se elas têm o mesmo endereço, significa que elas estão na mesma posição de memória. Então, veja, eu tenho aqui A recebe a lista 1, 2, 3 e disse B recebe A. Então, nesse caso, são apelidos. O que acontece com A, acontece com B. O que acontece com B, acontece com A. Então, se eu fizer aqui B0 recebe 5, então sai o 1 e entra o 5. Então, se eu imprimir o A, será impresso 5, 2, 3. Se eu imprimir o B, 5, 2, 3 também. Porém, nós temos os clones, né? Temos irmãos gêmeos, um gripa, o outro não é obrigado a gripar, não. Então, são cópias idênticas, porém possuem endereços diferentes. Eles moram em casas diferentes. Então, se a casa de um cair, a casa do outro fica em pé. Certo? Então, são criadas por fatiamento. A recebe 1, 2, 3. B recebe... Opa! Veja que isso daqui é o que, pessoal? É a cópia. Lembra lá do slide anterior de fatiamento? Então, é uma cópia de A. E aí, eles estão em endereços diferentes. O que acontece com A não acontece com B. O que acontece com B não se reflete em A. Então, se eu botar aqui B0 recebe 5, então vem para cá, vem 5. Quando eu imprimir A, será impresso 1, 2, 3. Quando eu imprimir B, 5, 2, 3. Temos também algumas funções internas das listas, da mesma forma que nós tínhamos funções internas das strings. Então, o append, você vai inserir no final, você pode inserir no final por fatiamento, caso queira, mas você pode também utilizar a função append. O clear limpa toda a lista, o copy faz uma cópia, é como se fosse lá a cópia por fatiamento, o count conta a quantidade de ocorrências de um determinado elemento, muito parecido com o que nós vimos lá em strings. Extend, né? Extend quando você quer adicionar todos os elementos de uma lista em outra lista. O index, ele vai procurar a primeira ocorrência de um determinado elemento. O insert vai inserir um determinado elemento numa determinada posição. O pop, ele retorna um elemento e depois que ele retornar, ele remove. Certo? Um pop, então, é uma espécie de remoção, mas só que ele retorna para uma determinada variável, né? Geralmente, nós utilizamos com uma atribuição. Já o remove, ele remove a primeira ocorrência de um determinado elemento. O reverse inverte uma lista, né? E o sort, ele vai ordenar. Bem, pessoal, esse código aqui é o código que será impresso, certo? Então, não vou explicar por aqui, explicarei na execução do código. Então, vamos lá. Nós temos aqui a lista L, que é 4,
4, 4, 8, 9, 4, 5. Então, se eu botar o append, ele vai inserir no final, mas vai inserir quem? O menos 2. Então, vem aqui, vírgula, menos 2. Tá aqui, vírgula, menos 2. Se nós fizermos o L2 recebe copy de L1, então L2 terá a cópia de L1. Veja que é identicamente a mesma coisa. A diferença está nos IDs, né? O que acontece com L não acontece com L2, são clones. Se eu botar agora L clear, eu vou limpar tudo com L. Vai sair todo mundo, mas L2 continua na boa. Então, L ficará vazia, mas L2 continuará com esses mesmos elementos. Veja que se eu botar aqui L2.count4, ele vai contar a quantidade de vezes que tem este elemento aqui dentro de L2. Então, tem 1, 2, 3. Então, será impresso 3. Se nós colocarmos L2.index, ele vai retornar a primeira ocorrência do 4. Qual o index que está o primeiro 4? Que está justamente na posição 0. Por isso que ele botou aqui 0. Você também pode informar uma subfaixa de pesquisa. Então, eu procuro para mim, em L2, o índice do 9, mas só procura da posição 2 até o 4. Lembrando daquele velho problema, o desenvolvedor não gosta dos últimos, né? Então, procurando do 2 ao 4. 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai dizer que está no 3. Certo, pessoal? Corrigir bem aqui, né? Então, é do 2 ao 4. Então, do L2 até o L4, certo? 0, 1, 2, 3, 4. Por exemplo, se você botar aqui do jeito que está aqui, trocar o L por 5, veja que do 2 ao 4, antes do 5, né? Então, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Se você mandar procurar o 5, vai dar erro, certo? Porque nessa faixa aqui não existe 5. Refiz aqui o L. Agora L tem 0, 0, 0. L2 tem 4, 4, 8, 9, 4, 5 e menos 2. Então, se eu fizer agora L2 extend L, significa que eu vou pegar todos os elementos que estão em L e colocar em L2. Então, esse 0, 0, 0 vem para cá depois do menos 2. Você também pode inserir um elemento em uma determinada posição. Então, na posição, no índice 3, insere o menos 4. Então, 0, 1, 2, 3. Então, nessa posição aqui, depois do 8, eu vou inserir o menos 4. Então, depois do 8, eu insiro o menos 4. Veja que ele não substitui o que tinha anteriormente, certo? Ele afasta todo mundo e insere nessa posição. O POP, pessoal, tem o mesmo conceito de filas, listas e pilhas, principalmente pilhas, certo? Que nós vamos trabalhar com o topo, ou seja, o último elemento. Ok? Se você fizer um pop numa pilha, você vai tirar o último elemento e retornar. Se aqui no caso, se você não informa ninguém, então por padrão você vai retirar o último. Quem é o último aqui de L2? Nós vimos que é este zerinho bem aqui. Então, se nós fizermos um pop em L2 e atribuir este pop a A, então A vai receber este zero bem aqui. Imprimir em L2, veja que o último zero aqui saiu, certo? Tinham 3 zeros, agora só tem 2. Mas se você quiser, você também pode, enfim, informar uma determinada posição. Então, pop na posição 3, 0, 1, 2, desculpa, 0, 1, 2, 3. Então, vai sair o menos 4. Então, o menos 4 será atribuído a A e o 9 sai daqui e vem para cá. Remove, eu vou dizer, olha, procura a primeira ocorrência do 9. Onde é que está o 9? Está bem aqui, certo? No pop eu informo a posição, o remove eu informo o conteúdo. Então procura dentro da lista o elemento 9, a primeira ocorrência do 9. Então onde é que está? Está bem aqui, certo? Então ele vai e remove o 9, então vem para cá o 4.
muito cuidado para tenha certeza que existe o elemento, né? Então procure lá com o in, né? Se o elemento está dentro da lista, então remove. Se você não quiser, vai dar remover um elemento que não está na lista, vai dar erro. Se nós fizermos o reverse, vai ficar 0, 0, menos 2, 5, 4, 8, 4, 4. 0, 0, menos 2, 5, 4, 8, 4, 4. Certo? Chamando sorte, ele vai ordenar do menor para o maior. Então, menos 2, 0, 0, 4, 4, 4, 5 e 8. Se você quiser na ordem decrescente, é só botar aqui o reverse igual a true, né? Ou então chamar aqui o ponto reverse. Mas aqui é bom que já ordene, já bota na ordem que você quer diretamente. E aqui, veja pessoal, que listas são muito parecidas com vetores. O que é um vetor? É um conjunto de dados que eu tenho, é uma estrutura que armazena vários elementos. Geralmente esses elementos são do mesmo tipo. Em Python não existe isso, ok? Você é livre para colocar o que você quiser, certo? Inclusive outras listas. Então nós chamamos uma lista dentro de outra lista de listas aninhadas. Então veja que eu tenho aqui string, float, int e uma lista. Então são listas aninhadas. Então você pode acessar diretamente essa lista ou pode acessar indiretamente. Acessando indiretamente significa que eu vou atribuir este elemento a uma variável. Dentro dessa variável, utilizando essa variável, eu informo as posições. Então, está aqui, sublista, recebe a lista 3, 0, 1, 2, 3. Então, vou atribuir isso daqui à variável sublista. E aqui eu vou imprimir sublista na posição 0. Então, será impresso 10. Ou você pode ir logo diretamente sem atribuir ninguém. Print lista na posição 3 o elemento 0. 0, 1, 2, 3. Elemento 0 é esse. Então, esse é o 3, 0. Ou seja, aqui eu tenho uma lista de duas dimensões. Você pode ter com 3, com 4, com 5, com 6, com quantas você quiser. Uma lista dentro da lista, dentro da lista, dentro da lista, dentro da lista. Fique à vontade. Bem, já que nós aprendemos a botar uma lista dentro de uma lista, então chegou a hora de a gente falar de matrizes, né? Muito utilizada em matemática, né? Matrizes são listas alinhadas onde todos os elementos são listas, né? Aqui não é uma matriz porque isso aqui não é lista, não é lista, não é lista, é uma lista. Já matriz não, todos os elementos são listas, né? Geralmente de quantidade de elementos iguais, né? Então aqui tem 3, 3, 3. Aqui coincidiu, é uma matriz de 3 linhas e cada linha tem 3 colunas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, primeira coluna, primeira coluna. Segunda, segunda, segunda. Terceira, terceira. Certo? Então, se eu botar aqui em print matriz 1, 0, 1. Então, vai ser impresso 4, 5, 6. Se você fizer uma atribuição, você vai atribuir este elemento inteiro. Agora, se você botar print matriz 1, 1, 0, 1, 0, 1. Então, será impresso o 5. E aí, pessoal, você pode criar matrizes da forma que você quiser, né? No caso aqui, eu criei para vocês aqui um exemplo de como criar matrizes de duas dimensões, mas você pode criar com 3, com 4, com 5, é só modificar esta funçãozinha aqui. Então, eu tenho aqui, criar matriz 2D, onde nós formamos a altura e a largura. A altura está relacionada com a quantidade de linhas e a largura está relacionada com a quantidade de colunas, né? E default significa qual é o preenchimento, qual é o valor padrão que nós vamos botar assim que criar as matrizes, né? Então, por padrão é tudo 0, mas você pode botar menos 1, 10, string, pode botar o que você quiser. Então, o primeiro passo, cria aqui uma matriz vazia. Então, para y em range out, veja que se eu botar, por exemplo, matriz 4, esse meu range vai de 0 até 3. Então, aqui nós vamos, primeiro passo, como aqui está dentro do parênteses, nós vamos executar primeiramente isso. Defull vezes larg. Então, veja que quando a gente fizer isso daqui, defull vezes larg, o vezes é como se fosse uma concatenação. Ou seja, aqui é 0, ok?
Se eu não botar nada, né, vai ser 0, então vai ser 0 concatenado com 0, concatenado com 0, concatenado com 0, largue vezes. Né? Então, se eu botei aqui uma 4 por 5, então vai ficar 5 concatenado com 5, concatenado com 5, concatenado com 5 vezes, ok? Ou seja, vai criar uma linha com 5 zeros. Terá uma linha com 5 colunas. Veja que mate inicialmente está vazia. Então, eu vou repetir alt vezes, ou seja, a quantidade de linhas. Eu vou repetir, eu vou criar uma linha e inserir. Próxima linha, insere, cria nova linha, insere, alt vezes. Pronto. E aí você tem a sua matriz. Que é uma matriz de 2 por 3. Então, eu vou criar uma matriz. Veja que eu me formei duas linhas, 3, largura 3, 3 colunas, e não informei nenhum valor aqui no terceiro parâmetro, então, por padrão, será 0. Isso aí, eu vou criar uma matriz toda preenchida com zeros. E depois que criar, eu vou imprimir. Executando, primeira linha, segunda linha, duas linhas, e cada linha tem que ter 3 colunas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo mundo preenchido com 0. 4 linhas e 5 colunas, todas elas preenchidas com -1. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, né? São 4 linhas, cada linha tem que ter 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu encerro, meus queridos. Novamente vou deixar para vocês baterem cabeça, tirarem dúvidas, pesquisar, não depender só de mim, não depender dos livros, procurem, ajudem uns aos outros, né? Me procurem, se um professor realmente não conseguir, né? Me ajude aqui, aí sim eu ajudo, mas eu peço, tente crescer sozinho, tá bom, pessoal? A nossa EAD tem que funcionar dessa forma, tá bom? Lhe ajudarei com o maior prazer do mundo, mas eu quero que você cresça, seja independente, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.